Você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. O mundo na corrida por uma vacina. Várias instituições, entre elas a Fiocruz, estão focadas na descoberta da prevenção da Covid-19. E a Fiocruz volta a campo para liberar mosquitos Aedes aegypti com micro-organismos que combatem dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E você vai ver ainda, na série mensal sobre as redes de agroecologia, como tem funcionado o Programa Nacional de Alimentação Escolar durante a pandemia. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. A gente abre o programa com a nossa atualização semanal sobre a Covid-19. A repórter Bárbara Pereira traz as últimas informações sobre a doença no Brasil e no mundo. Olá, Ellen. Olá a todas e todos que nos acompanham. Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta de que a pandemia está numa nova e perigosa fase. O número ainda é muito alto em todo o mundo. São mais de 9 milhões de infectados e quase 500 mil mortos. O índice de contaminação nas Américas continua preocupando, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil. Aqui já ultrapassamos a marca de 1 milhão de pessoas infectadas. Regiões que decidiram flexibilizar o isolamento têm visto a curva de contágio subir. É o caso, por exemplo, de Minas Gerais. A ocupação de leitos de UTI no estado chegou a 90,6% nesta semana, enquanto que há um mês esse percentual era de 69%. No último fim de semana, as imagens das praias no Rio de Janeiro mostraram que parte da população decidiu voltar para as ruas. Enquanto isso, os cientistas avisam que a chegada de uma vacina contra o Covid-19 pode demorar. Vamos ver na reportagem. 3 instituições estrangeiras que pesquisam uma vacina contra o coronavírus já estão sendo avaliadas por Biomanguinhos. O Instituto foi designado pelo Ministério da Saúde como o órgão responsável por analisar a melhor tecnologia na imunização contra o Covid-19. Com os componentes em mãos, Biomanguinhos poderá começar a produzir em larga escala. A gente avalia que, obviamente, ajustando tudo de trabalho, né, e colocando 2 linhas à disposição dessa produção, a gente conseguiria processar cerca de 8 milhões de frascos por mês. Biomanguinhos também está pesquisando uma vacina própria, que deverá ser criada em laboratório com o material genético do vírus. Os estudos já estão na fase pré-clínica, quando a vacina é aplicada em animais. A previsão, no entanto, é de que a vacina autóctone não esteja pronta antes de 2022. Mas mais importante do que a gente ter a vacina agora, nesse momento, né, uma vacina nossa, é importante a gente estar explorando essa nova plataforma, essa nova tecnologia, ter capacidade de mostrar que ela é viável, né, porque não existe nenhuma vacina para uso humano ainda nessa plataforma, mas então avançar nesse projeto, mostrar, ter certeza se ele é viável ou não e poder utilizar essa plataforma para outros produtos no futuro. O Butantan é outra instituição que está na corrida para a produção de uma vacina no Brasil. Segundo o diretor médico de pesquisa clínica do Instituto, Ricardo Palácios, já existe uma parceria com um laboratório chinês que testou a vacina em seres humanos. A testagem em voluntários brasileiros deve começar em breve. O que foi demonstrado nestas primeiras fases desta vacina é que, após 2 doses com intervalo de 14 dias, 90% das pessoas, ou mais de 90% das pessoas que receberam a vacina, eles desenvolveram anticorpos que neutralizam o vírus que causa a Covid-19. Ainda segundo o pesquisador, a estimativa é de que a vacina só esteja disponível em junho do ano que vem. Enquanto isso, o cientista sugere que a população faça a sua parte. Até nós não termos uma solução mais definitiva como uma vacina, as pessoas têm que continuar com as medidas de precaução. Evitar sair de casa, utilizar máscaras quando sair, se apresentar doenças, se isolar e fazer o diagnóstico o antes possível.
Isso é muito importante. Todos os cientistas do mundo estamos pedindo isso. Precisamos tempo para poder ter a vacina pronta. E outra vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, segue em fase mais avançada de desenvolvimento. Ela começou a ser testada aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Os testes estão sendo feitos em pessoas voluntárias e tiveram início no último fim de semana na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Segundo a universidade, os voluntários são profissionais de saúde entre 18 e 55 anos. Serão 2.000 testados em São Paulo e outros 1.000 no Rio de Janeiro. O Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido a iniciar os testes. E um dos motivos para a escolha foi o fato de a pandemia aqui ainda estar em ascensão. E a pauta agora é o Aedes aegypti. A Fiocruz, essa semana, voltou a liberar mosquitos Aedes aegypti com o micro-organismo Wolbachia em 3 bairros do Rio de Janeiro: Ramos, Olaria e Bom Sucesso. Durante o período de suspensão das atividades por conta da pandemia, as equipes da Fundação Oswaldo Cruz mantiveram as ações para manutenção e monitoramento da colônia de Aedes aegypti com a Wolbachia. Ela é um micro-organismo que serve para impedir que os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela possam se desenvolver dentro dos mosquitos, atuando na prevenção dessas doenças. As liberações serão feitas durante 16 semanas, sempre no período da manhã, por meio de um veículo identificado como Saúde Fiocruz, e não haverá interação dos técnicos com a população. Vale ressaltar que o método é seguro e os insetos não são modificados geneticamente, portanto, não transmitem outras doenças, como o novo coronavírus, cuja transmissão só ocorre através de gotículas de saliva e secreções de pessoas contaminadas. Agora vamos ver o que anda acontecendo na saúde pelo mundo. Com base nos estudos preliminares da série Recovery, conduzidos pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, pediu o aumento da produção mundial de dexametasona. Na semana passada, falamos aqui que o medicamento tem demonstrado eficácia no tratamento de pacientes graves da Covid, que precisam do auxílio de respiradores. Em coletiva esta semana, Tedros afirmou que o próximo desafio é, além de produzir, distribuir o medicamento de maneira rápida e equilibrada em todo o mundo, principalmente nos países mais necessitados. E com a chegada do verão, a União Europeia pretende iniciar a reabertura das fronteiras externas, a partir do dia 1º de julho. No entanto, estuda restringir a entrada de viajantes vindos do Brasil, Estados Unidos e Rússia. O motivo é que estes são os 3 países com mais casos absolutos da Covid, segundo a Universidade Johns Hopkins. A informação ainda não foi anunciada oficialmente, mas foi publicada esta semana no jornal The New York Times. Um estudo publicado na revista científica Nature mostrou que os anticorpos de pacientes recuperados da Covid-19 diminuíram de 2 a 3 meses após a infecção. O resultado aumenta as dúvidas a respeito da duração da imunidade contra o novo coronavírus e coloca em xeque o momento seguro de uma pessoa infectada retornar às atividades, como trabalho ou escola. A pesquisa também mostrou que pacientes assintomáticos podem ter uma resposta imunológica mais fraca do que os que desenvolveram os sintomas. Ainda assim, os pesquisadores ressaltam que estes resultados não excluem a possibilidade de outras partes do sistema imunológico oferecerem proteção. Foram avaliados 37 pacientes sintomáticos e 37 assintomáticos. A UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, realizou uma pesquisa com 1.200 moradores do Rio de Janeiro e demonstrou que existem diferentes percepções sobre a Covid-19, a depender da situação socioeconômica de cada um. Professor, um dos principais resultados da pesquisa apontou que os moradores de comunidades apresentam ter mais medo, mais receio da doença
do que os entrevistados que não moram nas comunidades. Como é que foi feita essa pesquisa? A gente lançou para todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro com mais de 18 anos. A gente, inclusive, fez uma chamada através de um concurso com um vale-compras para estimular as pessoas a preencherem. E, como você mencionou, essas pessoas, os moradores de comunidades, eles têm apresentado um receio maior, uma segurança maior, um medo maior de se contaminarem e de perderem a vida por conta do coronavírus. Então tem uma percepção diferenciada entre quem mora em comunidade e quem não mora em comunidade. Quem não mora em comunidade, qual é a percepção em relação à doença? As pessoas que não moram em favela, elas apresentam insegurança, apresentam medo, mas a forma, a manifestação do medo das pessoas de favela acaba sendo maior em função de diferentes situações. Por exemplo, os moradores de favela, eles acabam se expondo mais porque elas necessitam ir trabalhar. Isso é uma das coisas que a pesquisa mostrou. Em comparação dos moradores de favela com os moradores de outras localidades, os moradores de favela têm ido trabalhar fora de casa muito mais do que os moradores de outras localidades. Isso indica que há uma exposição maior das pessoas do ponto de vista de se expor em locais públicos, de quem não mora em comunidade, indo, por exemplo, para aglomerações como praias, shoppings. São duas dimensões. A exposição por escolha e a exposição por necessidade. A exposição por escolha não gera tanto receio nas pessoas. As pessoas não têm tanto medo. Agora, a exposição por necessidade tem levado as pessoas a se sentirem mais inseguras em relação ao coronavírus. Em todo o Brasil, milhões de alunos ficaram sem aulas presenciais por causa da pandemia. Mesmo assim, as redes de ensino foram autorizadas por lei a continuar fornecendo a merenda escolar. E a agricultura familiar tem tido um papel fundamental na alimentação, tanto dos estudantes quanto das famílias. Acompanhe agora na nossa segunda reportagem da série mensal Redes de Agroecologia e Solidariedade. No município de São João do Triunfo, no Paraná, foi a estiagem que atrapalhou a agricultura familiar, mas nada que prejudicasse a entrega dos produtos para a alimentação escolar durante a pandemia. No começo, a gente ficou assim bem perdido, né? Sem saber o que a gente ia fazer com os alimentos que já estavam nas escolas e tudo. Só que daí, com a vinda da lei que autoriza a doação desses alimentos para os alunos, a gente está doando uma cesta de alimentos, né, do mercado, e acrescentamos também os alimentos da agricultura familiar para os alunos mais carentes, que se encontram em vulnerabilidade socioeconômica. Infelizmente, a gente ainda tem uma realidade aqui que tem muitos alunos que vão para a escola e a única alimentação mais sustanciosa que eles têm é dentro da unidade escolar. Jorge e Edelaine integram a Coaftril, a cooperativa que reúne 25 famílias do município que possuem o selo de certificação orgânica. Há 4 anos, o casal produz na própria terra uma variedade de legumes que vão direto para a merenda dos mais de 1.500 alunos das escolas da cidade. A primeira coisa que eu acho importante é um alimento certificado orgânico. As crianças estão crescendo, se alimentando com um produto de qualidade, né? E depois, se eu for ver, a nossa filha está se alimentando na escola com produtos que vai daqui da nossa casa, da nossa propriedade, né? Daqui a um tempo o filho vai para a escola também vai estar se alimentando com produto de qualidade, né? É uma satisfação grande saber que eles estão comendo um alimento bom, não enlatados, né? Que sempre, antes era sempre assim, né? Agora eles até contam o que come, né? A gente fica muito feliz.
As redes públicas municipais e estaduais de ensino que recebem recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar devem obrigatoriamente adquirir produtos da agricultura familiar. Desde 2009, a Lei 11.947 estabelece que essa aquisição deve ser de 30% do total das compras. E neste ano, uma nova lei autorizou que as redes continuem a ofertar a merenda escolar, mesmo que os alunos não tenham aulas. A agricultura Neneide Lima também produz alimentos orgânicos, como mel e arroz, que fazem parte da merenda escolar do município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Segundo ela, que há 28 anos trabalha no campo, a produção não parou durante a pandemia. A Coperchic fornece produtos que fazem parte da culinária local, um dos requisitos da lei do Programa Nacional de Alimentação Escolar. É o nosso costume, pela essa dimensão local, tá consumindo batata, macaxeira, suco, né? O arroz nosso, que é o arroz vermelho. Então, para a gente saber que as crianças estão consumindo alimento de verdade, né? Um alimento que não é esse alimento que vem latado, que vem transformado, mas sim, né, uma comida de verdade, é muito importante para a gente. Para a professora Vanessa Schotz, que atua em organizações que debatem o direito à alimentação, é preciso que as redes de ensino ofereçam a merenda escolar durante a pandemia. Além da garantia de renda para as famílias dos agricultores, a medida garante também que os estudantes continuem a consumir alimentos saudáveis. A gente entende que é fundamental, de fato, que a sociedade saiba que a alimentação escolar é um direito e que a agricultura familiar é mais saúde na alimentação escolar. Então, com esses dois lemas, né, a gente tem tentado sensibilizar e apoiar esse processo local de exigência para a garantia desse direito nesse momento tão sério que a gente está vivenciando. E agora uma última notícia. O Ministério da Saúde anunciou que vai passar a testar 100% dos casos da Covid-19, ampliando a testagem também para os casos leves. A ideia é investir mais na atenção primária e realizar o teste molecular, o PCR, em todos os casos de síndrome gripal. E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição, você já sabe, a gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá!